receber Bom dia! Senta. A gente não sabia se você tomava café, a gente... Ah, então beleza, viu? Minha blusa que queria colocar chumbinho, mas eu não deixei. Tem duas filhas pra criar e eu Pois é. Rafa, obrigada por você ter concedido aí o seu tempo. Uma honra para nós. Nós damos, cada turma vai receber uma pessoa. Então, o primeiro B está recebendo você, vai se conectar com você também. Nós estamos num projeto do Fusca Floresta. E aí, cada turma pegou como se fosse um pedaço de uma árvore. Então, eles estão com o ramo. Então, a gente vai falar sobre os projetos, as conquistas da escola, o avanço e tal. E eu sei que você é muito essa pessoa, né? De expansão, de construção e tal. E também da sua perspectiva do que você tem da história da escola. A gente começou a levantar isso, tem sido uma alegria mesmo, só que a gente percebeu que a maioria das pessoas não sabe. Então a gente quer contar essa história, mas também na perspectiva deles, que eles se apropriem e eles vão até com a linguagem deles, o jeito deles poder compartilhar isso. Então, qual foi assim o seu início com a escola e desde quando você trabalha aqui, como você foi evoluindo por causa desse relacionamento? Eu comecei a trabalhar no Soter, na verdade foi na gráfica do colégio. Com 14 anos eu comecei. Eu tô com 37. Caraca. Eu comecei a trabalhar aqui no colégio com 14 anos. O seu Henrique e a dona Cristina montaram uma gráfica e meu pai era quem trabalhava nessa gráfica. Só que ele trabalhava sozinho. E aí eu vi a necessidade de ajudar ele à tarde. Então eu estudava, como vocês, de manhã. E aí à tarde, em vez de ficar em casa, eu ia ajudar meu pai. Para ele não ficar sozinho. Porque a demanda de uma gráfica é bem complexa, né? É uma máquina grande. Então o papel entra de um lado, sai do outro. Não dá para uma pessoa só fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E aí eu ajudava ele. E aí nessa comecei a pegar gosto. E aí o seu Henrique e a dona Cristina, com 15 anos, me deram a oportunidade de fato iniciar o trabalho lá com o meu pai na gráfica, ficar fixo lá na gráfica. Então eu ia todo dia para a escola de manhã e à tarde comecei a trabalhar na gráfica. E aí iniciou o meu relacionamento de fato com o Soter, como funcionário. Então isso há 2003, 2004, por aí. E aí você casou com a filha da Aí Como foi isso? Aí foi quando eu conheci a Tati, né? A Tati, na verdade, a primeira vez que eu vi a Tati foi no ano anterior, no Natal, porque a minha mãe já trabalhava aqui, né? Então a minha mãe já trabalhava na Bambinos. E aí foi quando eu conheci a Tati, conheci a dona Cris, e aí eu ia ajudar, depois virei colaborador, e aí comecei a ter mais contato com a Tati, com todo mundo, né? Com a família da dona Cris de um modo geral, com o colégio, porque a gráfica ela ficava aqui na Milton Prata, que é pertinho, uma travessinha ali da Rua Fábio. E aí a gente tinha muito contato, porque a nossa gráfica fazia todas as impressões que o Soter precisava. Então nós fazíamos a agenda, não tinha nada virtual. Então nós fazíamos as agendas, nós fazíamos as demandas de divulgação que o Soter tinha, como se fosse um jornalzinho, que na época chamava Soter Link. A gente até tem algumas edições lá do outro lado guardadas. Então a gente tinha esse material e a gente imprimia. E aí eu comecei a fazer as artes. Só que quem fazia as artes era a Tati. Né? Então a gente nessa hora trabalhava junto. Então a gente começou a ter um contato ali. E aí depois a gente começou a namorar. E aí estamos 22 anos. Essa brincadeira. 16 de casado e 20. E qual foi o momento assim mais desafiador para você? Tipo, que você teve assim, desde então, você fala, nossa, não sei se eu vou atravessar isso. Eu tinha uma ideia de ser nutricionista. Né? Eu sempre gostei de cozinha industrial. Então eu sou nutricionista de formação. Eu me formei nutricionista. E eu imaginava que eu iria para a minha área, dentro da cozinha industrial. Fiquei 6 anos como nutricionista na Bambinos, assumi toda a responsabilidade técnica da Bambinos. Então, comigo, na época, almoçavam fixo 45 crianças. Então, tinha as crianças de integral, mas os almoços eram 45 crianças que a gente entregava café da manhã, almoço, lanche da tarde e janta.
Então eles saíam jantados já iam para casa jantados. Foi uma decisão difícil, porque quando eu estava estagiando, eu estagiei na Souza Cruz. Souza Cruz, uma das maiores fabricantes de cigarro, né, do Brasil, é uma multinacional, e aí eu fui convidado a ser nutricionista júnior deles. Então, no final do meu estágio, eu recebi a responsável pela GRSA, que é uma das maiores administradoras de cozinha industrial do Brasil, e ela sentou comigo na mesa e disse assim: a gente gostou muito de você. A gente quer que você faça parte do quadro da GR como nutricionista júnior. E aí, quando ela colocou o contrato em cima da mesa, que eu li e vi os cifrões, eram altos. Imagina, eu trabalhava na gráfica, trabalhava no colégio ganhando, sei lá, vamos supor, uns R$500. E ela chegou com um contrato de quase R$5.000, né? Para ser nutricionista júnior. E aí, ali, é o que a gente fala da chama e do chamado, né? Eu sabia que eu queria nutrição, mas eu não queria aquele mundo de contribuir com a venda do cigarro. Então eu falei para ela, eu te agradeço muito, mas eu tenho um outro projeto, que é ser nutricionista na escola. Porque eu já tinha conversado com o senhor Henrique na crise, e como nós estávamos na transição de fazer a unidade nova da Bambinos, né? A gente tinha acabado de demolir toda a Bambinos, e construir aquela unidade que hoje existe, é uma estrutura muito mais moderna, muito mais tecnológica. Aí a gente já tinha acordado de que eu ia ficar com a cantina de lá. Então eu falei para ela que eu agradecia. Então essa foi uma decisão bem difícil, porque ali, se você fosse olhar financeiramente, eu estava quase casando, já era noivo, então vocês vão viver isso ainda, então a gente tem que olhar, porque você fala, putz, eu preciso do dinheiro para poder construir as coisas da minha casa, mas eu tenho um projeto maior que é tocar a escola. Então naquele momento eu recusei. Eu acho que a parte mais difícil mesmo foi a doença do Sr. Henrique, porque na doença do Sr. Henrique, no câncer, o Sr. Henrique ficou 7 anos com câncer. Na doença dele, no início, foi algo tranquilo, foi difícil para ele, mas entre aspas tranquilo para a gente, porque ele estava bem, ele estava andando, ele estava fazendo todas as coisas. No final, nos últimos 2 anos e meio, foi muito difícil porque ele ficou acamado. Então, além de conviver com ele acamado, sob o efeito de muitos medicamentos, muita morfina, por causa da dor que ele sentia. Eu era o motorista da ambulância, então eu brincava que eu dormia de roupa, dormia do jeito que eu estou aqui, só tirava o tênis, tomava banho, colocava uma roupa limpa, e eu falava para a Tati, Tati, se eu for de madrugada, se você acordar e eu não estiver aqui, não fui para balada, não fugi de casa, eu fui de fato socorrer seu pai. E assim, era algo constante, era algo muito corriqueiro. Então eu e a dona Cris Henrique passamos muitas madrugadas juntos no hospital, muito, foram muitas. E aí acabou que estreitou muito o nosso vínculo, né? A dona Cris Henrique para mim sempre foram como se fosse pai e mãe. Eles deram muitas oportunidades, pegar a idade de vocês, imagina eu na idade de vocês, começando a trabalhar, entrando para a família, pegando a responsabilidade mesmo, e aí depois lá na frente tendo que cuidar como se fosse meu pai. Então eu saía de madrugada, carregava, entrava no hospital, fazia as consultas, ficava junto. Então essa parte foi muito difícil, porque aí muitas horas eu estava de madrugada voltando com ele do hospital, 5h30, 6 horas da manhã. E aí eu tinha que vir trabalhar, por quê? Porque eles não estavam aqui para administrar a escola. Eles estavam bem, assim, imersos, vivendo aquele momento, e a escola estava viva, a escola estava funcionando. A gente tinha os colaboradores, a gente tinha os estudantes, a gente precisava continuar, que essa máquina continuasse tracionando e rodando. Então eu vinha, muitas vezes eu vim trabalhar virado de voltar do hospital. E foram muitos dias. Eu falava para a Tati, não, vou para casa, vou tomar um banho, deixar o Sr. Henrique, deixar a dona Cris, falava para ela qualquer coisa a senhora me liga, mas eu estou no colégio, enfim, ia para casa, tomava um banho rapidinho, comia alguma coisa e não, eu só quero. E aí foi uma fase difícil, porque você está vivendo um momento doído, mas ao mesmo tempo você tem que fazer com que as coisas continuem rodando. Uma pessoa talvez mais experiente lida mais fácil. Eu estou falando de um menino de 20 e poucos anos. Né? O Sr. Henrique esse ano fez 11 anos que ele faleceu. Então, menos 11, eu tinha 26 anos. 26 anos com uma responsabilidade de ter os colaboradores na sua mão, de ter uma escola rodando, de ter que fazer atendimento, de ter que pensar na campanha de matrícula, de ter que ver toda a manutenção. E ainda assim,
saber que o relógio, o telefone pode tocar a qualquer hora, você tem que parar tudo e ajudar a levar para o hospital, então é algo que a gente fica ali, mas assim, Deus capacitou, Deus cuidou e tudo continua funcionando. Lógico, se ele tivesse, seria melhor? Acredito que sim, pela experiência, pela capacidade, mas era o que tinha para hoje. Então essa acho que foi a decisão mais, foi o momento mais difícil, porque a gente tinha que viver um momento de dor, mas ao mesmo tempo continuar construindo algo. E a parte boa disso, o Sr. Henrique, por mais que ele estivesse doente, a cabeça dele estava muito boa. Né? Então ele estava, a cabeça dele não foi afetada pela doença. Então eu sabia que em algum momento, muitas horas eu ligava para ele e falava, e agora, o que eu faço? Foi mentor mesmo na... Porque, tipo assim, estou perdido, tenho esse pequeno aqui na minha mão, isso aqui está aqui, o que eu faço com isso? Não sei. Não, vai por aqui. Ó, vou ligar para tal pessoa, você vai até lá falar com ela e ela vai te direcionar. Então, muitas coisas de prefeitura, porque quando a gente tem uma empresa, não é só esse quadrado aqui, né? Tudo influencia, ainda mais uma escola. A gente gera um transtorno na rua, porque gera o carro, porque o trânsito Então, são N fatores ao mesmo tempo acontecer, e a gente não tem a experiência para isso. Mas aí ele estava com a cabeça boa, a dona Cris também com a cabeça boa, mesmo com aquele momento de dor, e a gente conseguia ali, pedindo um apoio no pedagógico, pedindo um apoio nas outras áreas. A Tati, graças a Deus, desde os 12 anos trabalhando no Sotec, ajudando no financeiro. Então, assim, eu tinha uma tranquilidade de saber que alguém que estava à frente ali, principalmente no financeiro, tinha capacidade para fazer. Então, assim, não era algo que eu me preocupava, mas independente disso, tem outros fatores acontecendo. Mas eu acho que esse foi o momento mais... Não foi nem a morte dele, foi passar esse período. Porque quando a gente pensa na morte dele, é difícil, você sabe que você não vai ter mais o telefone para ligar. Mas quando a gente pensa humanamente falando, era uma pessoa que estava sofrendo. Então a gente ter a pessoa sofrendo aqui só para poder ter o telefone para ligar não faz sentido. Na minha visão de mundo, né? Não faz sentido. Então eu acho que essa foi a decisão mais difícil, ficar aqui e ter que fazer todo esse jogo de cintura para que as coisas continuassem de pé. É isso. E qual é o teu sonho, Rafa, que você tem para a escola? Para a escola? Para o futuro, para você e para a escola, né? Eu falo que a gente de fato tem um propósito. Né? A gente nunca, eu não penso o Sotec com 5 mil alunos. Eu penso que se a gente tiver os 600 que a gente tem hoje, e a gente entregar bem para o mundo esses 600, a gente está cumprindo a nossa missão. Tem 600 alunos aqui? 600 alunos, entre o aluno do Sotec. Então, assim, a gente tem uma responsabilidade muito grande. Não é fácil. Ah, mas um empresário pensa sempre em crescer. Eu também penso, mas crescer de uma forma estruturada. Onde a gente pode olhar para a escola e falar assim, eu estou entregando os alunos do primeiro B bem para o segundo B, bem para o terceiro B e bem para a vida. Amanhã, vocês vão falar com orgulho da escola que vocês viveram. Entendeu? Então é isso. Crescer. Eu acho que assim, a gente já teve muita coisa aqui. Se a gente for olhar, a gente já teve espaço de educação ambiental, a gente já teve gráfica, a gente já teve milhares de coisas. São as realidades que vão aparecendo, as oportunidades, e a gente vai se adequando. Hoje o mundo é muito mais tecnológico, a gente precisa de muito menos coisas. Ter muito menos coisas. Então a gente está tentando criar um ambiente para vocês muito mais saudável do que ter coisas. Porque as coisas vocês já têm. Há 20 anos atrás, quando eu entrei no Sotec, as crianças não tinham acesso à tecnologia que vocês têm hoje. Né? O Sotec sempre foi muito na vanguarda, isso é o que a gente busca sempre. Ter uma educação à frente. E é difícil fazer educação à frente. É muito mais fácil fazer educação comum. Pegar a apostila, botar aí, desse tamanho, um calhamaço de matéria, falar para vocês, estudo. Para abrir é muito mais fácil de dar aula. Para mim, como gestor, é muito mais fácil de administrar. Você entendeu? Mas não é isso que a gente quer, porque a gente entende que para preparar você para o futuro não é isso. Eu, olho para mim, eu fui um estudante do Colégio Brasileiro a vida inteira, porque eu fui professor de lá há 20 anos. Na época, era uma outra escola, uma outra realidade. Se é que a gente pode comparar com algo do tipo, vamos pensar no Mendel de hoje, que é uma escola de referência, uma escola muito boa, foi o que eu estudei a minha vida inteira. Então, assim,
Aprendi muitas coisas, aprendi. Mas não aprendi outras. Que talvez as outras que eu não aprendi sejam mais necessárias do que as que eu tenho. Entendeu? Essa coisa de lidar com a vida, de aprender a ter surpresa. Porque o cara que só fica focado, essa é a minha visão, tá? Fica só focado no estudo, ele não cria outras habilidades. A gente quer que vocês tenham um estudo, porque é premissa de uma escola, mas a gente quer criar em vocês outro repertório. Que quando se deparar com problemas que eu vivi, vocês têm um jogo de cintura, vocês têm uma estrutura. A gente vai criando casca com a vida, sabe? Ela vai dando subsídio, vai dando corpo pra gente, musculatura. Se a gente não tem, se a gente só ficou focado aqui, Deus nos livre, amanhã acontece algo na nossa família, a gente não tem estrutura. A gente precisa ter estrutura. O Zoter tem esse viés. A gente vai entregar o pedagógico? Vai. Bem feito, bem feito. A gente enfrenta aqui e não me deixa mentir. A gente busca o tempo inteiro capacitar, melhorar. Quando a gente inventou, a dona Cris, não foi isso? Inventou de trazer o Chromebook, na nossa cabeça era uma utopia. Fala assim, tá bom, o molecada vai estudar com o Chromebook. Meu Deus. Aí, assim, hoje, a gente olha e fala assim, qual empresa que não tem computador hoje? Qual empresa que é no papel? Não tem. Então, assim, vocês estão sendo treinados, lógico, precisa de uma maturidade, precisa de uma disciplina de vocês, até porque no mercado de trabalho vai precisar também. Alguém tem um computador, tem que ter, mas a gente sabe ficar no Facebook o dia inteiro, não vai trabalhar. Então, assim, a gente quando está trabalhando, você dá resultado. Né? É isso. A gente, querendo ou não, é pago para dar resultado. E eu também, sou pago para dar resultado. Sempre falo para as meninas, o dia que eu não estiver dando resultado, você pode me tirar. Falar assim, não está prestando mais para trabalhar aqui. Está tudo certo. Faz parte do jogo. Né? Então, eu acho que o que eu espero para a escola é continuar entregando um cidadão completo, tendo experiência em todas as áreas. Pedagogicamente é minha obrigação. Mas entregar a área social, entregar a área espiritual, entregar outras experiências é muito mais do que outras escolas fazem. E é difícil, é muito difícil. Porque às vezes o pai ou o próprio estudante não entende isso que a gente está tentando entregar. Mas amanhã, no dia de sair daqui, vai se confrontar com uma outra realidade. E aí quando ele se confrontar, ele fala, eu tive essa oportunidade lá e não aproveitei. Entendeu? Ou eu não dei o valor que deveria ter dado naquele momento. Mas é isso, só a vida vai. Mas a nossa função, eu sempre falo, a nossa função é plantar a semente. Uns plantam, outros regam, e o crescimento Deus